Oi, galera, tudo bem? Você que está assistindo aí, atrás de conhecimento teológico. Hoje o tema vai ser a predestinação. Pois bem, nós luteranos, nós acreditamos na predestinação. Existem correntes dentro do luteranismo, como o pietismo, que eles já são mais sinergistas, né? O que é monergismo e sinergismo? Monergismo é quando é a obra de um só faz a obra. Nós acreditamos que é só Deus quem faz a obra de salvação, não existe participação humana. O sinergismo é quando dois ou mais participam da mesma obra. Então, aqueles que são sinergistas, como a maioria dos evangélicos aqui no Brasil acreditam que existe uma participação humana, nem que seja aceitando ou rejeitando. Alguns sinergistas, como os arminianos, acreditam que essa rejeição ela é humana, mas aceitar é uma obra do Espírito Santo. Só que existe uma colaboração entre o homem e o Espírito Santo. E nós, monergistas, não acreditamos nisso. Nós acreditamos que não existe colaboração nenhuma no processo de salvação. Todo o processo de salvação é feito por Deus. Então aí a gente entra na questão da predestinação. Bom, Lutero, ele afirmou a predestinação. Durante um tempo, no começo, antes dele fazer a reforma, ele, como monge agostiniano, ele afirmou a dupla predestinação, de que Deus tinha escolhido um número limitado de pessoas para serem salvas e o restante ele escolheu para ir para o inferno. Ele acreditava que Deus escolheu as pessoas para irem para o inferno. Mas com o tempo ele viu que isso não é bíblico e aí ele mudou de posição. Ele viu que a posição bíblica é a predestinação apenas para a salvação. Deus escolheu de antemão, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos. E aqueles que são condenados, eles são rejeitados por Deus? Não, eles não são rejeitados por Deus. Deus ama a todos. Lutero afirmava isso categoricamente, de que Deus ama a todos. Eu vou colocar no vídeo, aqui na apresentação do vídeo do YouTube, um link para um texto que eu escrevi no meu blog que explica direitinho essa questão da predestinação, como nós vemos, como nós luteranos, né? Alguns calvinistas acreditam que nós pensamos igual a eles, né? Ou que o Lutero pensava igual a eles, mas de jeito nenhum. A predestinação, não existe a predestinação para a salvação e a rejeição para a condenação. Deus ama a todos, Deus quer todos salvos. Mas nem todos serão salvos, nem todos creem. E como é que a gente junta, então, como é que a gente explica essa questão daqueles que não creem e eles vão para o inferno? Deus escolheu eles? Não, a gente não explica. Nós não sabemos os planos de Deus, nós não sabemos como é que funciona a predestinação, a mecânica da predestinação. Os calvinistas criaram doutrinas como a ordem dos decretos, né? E aí eles entram em instância supralapsariana e instância infralapsariana. Aqueles que são supralapsarianos acreditam que Deus ele determinou a predestinação antes da queda. Então, antes de houver queda, antes de Adão e Eva comerem do fruto, Deus já determinou quem seria salvo e quem não seria salvo. O infralapsarianismo, ou seja, abaixo da queda, eles acreditam que a predestinação aconteceu após a queda. Após a queda, Deus escolheu aqueles que iriam ser salvos e aqueles que seriam rejeitados. Nós não entramos nisso, nós não vemos nada disso na Bíblia, né? Nós não entramos, o que a Bíblia não revela, a gente não vai criar doutrina. É perigoso criar doutrina baseado na razão. Então, a razão, Lutero chamava de prostituta de Satanás. Ele não era contra a razão, né? Ele defendia a razão, só que para criar doutrinas, não. Para criar doutrinas é a revelação, ou seja, é a palavra de Deus, a Bíblia. Pela Bíblia nós criamos doutrinas, nós entendemos como funcionam as coisas de Deus. E se Deus não revelou, nós não vamos além do que a Bíblia fala. Então nós não falamos em ordem dos decretos e nem em predestinação para condenação. Isso não existe na Bíblia, então nós não afirmamos isso. E o paradoxo que fica, então, como Deus quer todo mundo salvo, mas nem todo mundo vai ser salvo. Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Como é que funciona essa mecânica, então? Nós não sabemos, eu não sei, nós não sabemos, nós não explicamos, nós deixamos isso para Deus. Então, Lutero ele falava para a gente não ficar pensando em predestinação, não se preocupar com isso, porque a predestinação pode causar desespero, a pessoa pode pensar, poxa, eu não sou predestinado.
E hoje a gente vê muito disso, porque muitos hoje aliam obras e predestinação. Como é que você sabe que é predestinação? Pelos frutos, pelas obras, segundo eles afirmam. Então, aquele que não consegue fazer boas obras, eles não são considerados predestinados. E hoje em dia, com esse fanatismo todo da polarização, se alia com política, né? A tal cosmovisão cristã que fala que você tem que ser de direita para ser salvo. E aí aquele que não gosta da direita, aquele que não vê justiça nisso, ele é excluído como um cristão, ele não é justificado como cristão, ele não está predestinado. Então fica aliado às obras, né? Você tem que ter obras que nem a Bíblia fala que tem que ter, como questão política, para você ser predestinado. No fundo, no final das contas, não deixa de ser um sinergismo, né? Deus predestinou, mas você tem que ter fruto e tal. Nós que somos pecadores, que não conseguimos dar fruto como nós deveríamos, nós temos que dar fruto, nós temos que ter boas obras, mas nós não conseguimos. Nós que temos essas limitações, se nós ficarmos pensando muito na predestinação, a gente cai em desespero, porque a gente não vê nenhuma justiça em nós. Então, por isso que nós luteranos vemos a justiça fora de nós. Deus vem até nós através de meios, através da palavra e dos sacramentos, a palavra pregada, a palavra lida, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, então nós estamos recebendo a graça de Deus. Então nós podemos confiar em Deus porque Ele fala conosco através da palavra. Nós podemos confiar em Deus porque nós somos batizados, o batismo salva, como diz 1 Pedro 3,21. Então nós podemos confiar que nós somos salvos porque nós somos batizados e também nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus na Santa Ceia. Então Jesus vem até nós em meios abundantes. Então nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos diariamente a chance de recomeçar e de fazer a coisa certa. Falhamos, mas sempre vamos ter essa chance, sempre vamos ter o perdão de Deus e a graça de Deus. Então, a gente não fica pensando em predestinação, a gente olha para aquilo que é fora de nós. Deus vindo até nós através dos meios da graça, a palavra e os sacramentos. Eu tenho certeza da minha salvação porque eu sou batizado. Eu tenho certeza da minha salvação porque Deus fala comigo através da sua palavra. Eu tenho certeza da minha salvação porque eu recebo o corpo e o sangue de Jesus. Não está nas minhas obras, né? Não está na minha capacidade de confiar em Deus. Eu tenho vacilos, eu tenho quedas, eu tenho problemas de confiança. Mas Deus está comigo, eu confio no final das contas, eu confio, e essa fé foi Deus que me deu. Então a predestinação pode ser vista também como consolo, porque Deus me deu a fé, Deus veio até nós, Deus veio até mim, Deus tomou a iniciativa e o trabalho foi todo de Deus. Daí o monergismo, lembra? Monergismo, trabalho de um só. Eu não tive nenhuma participação, então não temos o sinergismo, nós não temos participação nenhuma nesse trabalho. Mas se não for para consolação, é bom nem pensar na predestinação, é bom não se preocupar com isso. Se você for pensar na predestinação como consolo, que Deus veio até você e Ele te amou do jeito que você é e Ele te transforma todos os dias num bom cristão, num cristão perdoado, num cristão que busca melhorar, então esse consolo é uma bênção, pode aproveitar e pensar nisso, né? A predestinação é uma bênção. Mas se a predestinação te traz preocupações, não pensa nisso. Pensa na graça de Deus vindo até você através desses meios da graça. Ok? Eu acho que esse tema é muito rico, a gente pode fazer mais um vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu blog, explicando direitinho a questão luterana da predestinação, com o Lutero, com as confissões luteranas e tudo mais. E se você quiser me ajudar, eu agradeço muito se você puder me ajudar com um Pix em qualquer valor, para que eu possa manter o canal, para que eu possa... A gente aqui não conseguiu o trabalho ainda, então nós estamos dependendo de ajudas. O seminário tem ajudado e outras pessoas têm ajudado, mas eu preciso muito da sua ajuda também, se você puder me ajudar, porque assim a gente pode realizar as nossas atividades do dia a dia, né? Nós temos muitas despesas e muitas vezes a ajuda não cobre todas as despesas, então se você puder ajudar eu agradeço. Que Deus abençoe vocês então, que vocês tenham uma ótima semana. Amém.